Olá, pessoal! Hoje nós entramos no tópico de amostragem e delineamento experimental, falando sobre populações e amostras. Os conteúdos da aula de hoje, então, são população estatística, amostra e unidade amostral. Nós vamos falar sobre distribuições de frequência na população estatística e na amostra, o que são parâmetros e estimadores e como isso tem a ver com o processo de amostragem e inferência estatística. Bom, definições importantes aqui são as definições de população estatística, que são todos os elementos que podem compor uma amostra, e aqui eu estou falando estritamente sobre medidas que podem ser obtidas por meio de um experimento. Tá? Então eu estou falando de comprimento, temperatura, velocidade, assim por diante. Bom, uma população estatística ela pode ter um tamanho finito, que eu estou chamando aqui de N maiúsculo. Então, N maiúsculo é o tamanho populacional, o número de elementos de uma população estatística. Cada um desses elementos consiste, então, de uma unidade amostral. Quando nós temos um conjunto de elementos, nós temos uma amostra. Essa amostra consiste de um subconjunto de elementos extraído da população e que tem o tamanho N minúsculo, ou seja, o número de elementos da amostra é o nosso tamanho amostral. Por fim, se fosse possível obter todos os elementos da minha população estatística, se fosse possível mensurar todos os elementos da população estatística, nós teríamos um censo. Bom, esses conceitos eles são importantes no processo que nós chamamos de amostragem e inferência, que consiste basicamente na tomada de informação da minha população estatística por meio da obtenção da amostra, ou seja, nós temos uma população estatística que nós não conhecemos, e a única forma de obter alguma informação sobre essa população estatística é amostrando essa população, alguns elementos dessa população, e com base nesses elementos, que é a única informação que a gente tem disponível sobre a amostra, nós fazemos conclusões, ou seja, nós fazemos uma inferência. Nós falamos sobre alguma característica da população estatística. E essa figura nós vamos ver várias vezes ao longo do nosso curso. Para começar a falar sobre esses assuntos, então eu vou introduzir um exemplo simples. Digamos que nós estivéssemos interessados em obter informação sobre comprimento de uma espécie de peixe, comprimento de indivíduos adultos de uma espécie de peixe. Bom, o ponto central aí é que essa espécie ela deve ser composta por alguns milhões de organismos. E certamente não é possível obter uma informação sobre cada um desses organismos. Então aqui, se cada organismo tem um determinado comprimento, então nós temos uma população estatística, uma população de comprimentos. Então quando eu falo em população estatística, eu me refiro ao número ou à medida de interesse no meu estudo. Se o meu estudo é sobre tamanho de organismos, e esse tamanho está sendo obtido por meio de comprimento, então a minha população estatística são todos os valores de comprimento que podem ser obtidos dessa espécie. Bom, se esses elementos têm um tamanho finito, então a minha população estatística ela tem um tamanho N maiúsculo. Nós não conseguimos medir todos os elementos da minha população estatística. Se pudéssemos, nós teríamos então o censo dessa população estatística. E de certa forma, nós só estamos aqui falando sobre esses assuntos justamente porque nós não somos capazes de obter o censo da minha população estatística. Se fosse possível, muito do que a gente vai falar nas próximas aulas sequer seria necessário. Para obter a informação da população estatística, uma vez que eu tivesse o censo, ou seja, todas as unidades medidas, bastaria que eu aplicasse algumas técnicas de estatística descritiva que nós já vimos em aulas anteriores. Bom, mas a questão é que nós não temos um censo.
nós podemos medir a informação em uma unidade amostral, então nós teremos a informação de um único valor. Invariavelmente, o que nós fazemos é tomar a informação de uma amostra, ou seja, de um subconjunto da minha população estatística. Então, nesse caso, eu estou tomando o comprimento de alguns organismos. Então, minha amostra aqui, ela é uma amostra de tamanho n igual a 10. Essa amostra é a única informação que eu tenho sobre a minha população estatística. É com base nessa amostra que eu vou tirar qualquer conclusão acerca da população estatística que eu não conheço. Bom, qual é a questão? Ainda que eu não conheça a população estatística, eu imagino que essa população ela tenha uma distribuição de frequência qualquer. Não sei qual é, e esse é o ponto, nós não sabemos qual é essa distribuição de frequência. Então, esse exemplo aqui está mostrando uma distribuição de frequência possível. Tá? Uma distribuição de frequência em que a maior parte dos organismos tem um tamanho pouco menor do que 40 centímetros, em média, poucos organismos muito grandes e poucos organismos muito pequenos. Então, essa é uma distribuição de frequência possível para esse exemplo de estudo. Bom, a questão é que nós não conhecemos essa população estatística. A amostra, ela busca justamente aproximar os valores de distribuição da população estatística. Então, digamos que a gente tome aqui uma amostra de tamanho igual a 50 elementos, e que a gente faça, então, ou consiga montar um histograma dessa amostra, com os valores dessa amostra. Certamente esse histograma ele não vai ser uma representação exata do histograma da população estatística. A gente espera que ele se aproxime da população estatística. Então, uma amostra é tão boa quanto a capacidade dela se aproximar da distribuição na população estatística. De novo, ainda que a gente não conheça essa distribuição. E é para isso que a gente vai falar nas aulas seguintes de alguns métodos de amostragem para entender como a teoria da amostragem garante para a gente que, ainda que a gente não conheça essa população estatística, a gente consiga representar ela de forma adequada na nossa amostra. Bom, a questão é que, como isso consiste de uma amostra, se eventualmente você tomar amostras diferentes da mesma população, certamente, ora você vai ter uma distribuição, ora você vai ter outra distribuição, ora você vai ter outra distribuição. Todas elas são amostras válidas da mesma população estatística, mas diferentes, certamente elas são diferentes, porque eu tomei subconjuntos diferentes, mas todas elas deveriam ser igualmente boas em garantir que eu possa tirar alguma conclusão da minha população estatística. Então, o que o processo amostral tenta garantir para a gente é que nós tenhamos amostras representativas da população estatística. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar, na verdade, nas aulas seguintes, quando a gente falar de amostragem de uma população estatística. Então, essa é a ideia. Ainda que nós não conhecemos, não saibamos qual é a distribuição da população estatística, a teoria amostral tenta garantir para a gente que as nossas amostras sejam, em média, representativas da população. Bom, eu não vou descrever a população, ainda que eu tivesse a população estatística por completo, eu não descreveria a população estatística por meio de um histograma. Eu poderia tentar resumir algumas informações dessa população estatística em medidas, por exemplo, de tendência central ou medidas de dispersão. Bom, duas medidas principais sobre esses assuntos são a média e a variância. Se eu estiver calculando a média da minha população estatística, eu estou me referindo à média populacional. E aqui a média populacional está sendo representada pela letra μ, a letra grega μ. Mas nada mais é do que uma média, ou seja, eu somo todos os elementos
e divido pelo tamanho da população. Então essa é a ideia de média populacional, média aritmética populacional. Poderia estar interessado também na variância populacional, ou seja, uma medida de dispersão. Será que todos os elementos estão muito próximos à média ou será que esses elementos estão muito distantes da média? Isso é o que mediria a variância de uma população estatística. E se fosse possível obter todos os elementos da população estatística, então nós teríamos como calcular a variância dessa população, que aqui eu estou chamando de sigma ao quadrado. Sigma, de novo, usando uma letra grega. Mas vejam que aqui é a ideia da variância, ou seja, cada elemento subtraído da média da população elevado ao quadrado, eu somo tudo isso e divido pela minha população estatística. Então essa é a ideia da variância populacional. De novo, esses valores só seriam possíveis de serem calculados se eu tivesse toda a população estatística. Eles são o que nós chamamos de parâmetros da minha população estatística. Bom, mas nós não temos acesso aos parâmetros da população estatística. Nós queremos saber, ou nós queremos tirar conclusões sobre esses parâmetros, mas a única coisa que nós temos é a amostra. Então, com uma determinada amostra, o máximo que nós conseguimos fazer é estimar esses parâmetros. Então, o máximo que nós conseguimos fazer, com base na amostra, é calcular nossos estimadores. Então, eu posso ter uma amostra e calcular, por exemplo, a média da amostra. Essa aqui eu estou chamando de x barra, não de μ. Por que eu estou chamando de x barra? Porque essa média ela se refere especificamente à minha amostra. Eu posso ter interesse em calcular a variância da minha amostra. De novo, eu não estou chamando essa variância de sigma ao quadrado, eu estou chamando de S ao quadrado, porque essa variância é a variância da amostra e não da população. A gente vai perceber que a fórmula da variância da amostra é um pouco diferente. Ela é cada elemento subtraído da média da amostra, dividido aqui por n-1, elevado ao quadrado, né, como a variância populacional, porém dividido por n-1, e a gente vai ver por que disso nas aulas seguintes. Mas os estimadores, então, são as únicas quantias que a gente consegue calcular, e são eles os que vão nos ajudar a tirar alguma conclusão da minha população estatística. Isso é feito, e na verdade é nisso que consiste o que a gente chama de do processo de amostragem e inferência. De novo, existe uma população estatística que a gente não conhece, mas sobre a qual a gente quer ter alguma informação. Basicamente o que eu estou dizendo aí é, eu quero saber quais são os parâmetros dessa população estatística, ainda que a gente não conheça essa população estatística. Bom, a única coisa que eu posso fazer, se eu não tenho acesso à população inteira, é conduzir um processo de amostragem, para que a gente tenha, então, uma amostra. O que a gente vai ver nas aulas seguintes é que essa amostragem ela não pode ser feita de qualquer forma. Existe uma teoria amostral, uma teoria da amostragem que garante para a gente que essa amostra ela vai ser, em média, representativa da população estatística. Bom, com base nessa amostra, o que nós podemos fazer então é calcular estimadores da amostra. Esses estimadores é que vão ser utilizados para que a gente faça uma inferência, ou seja, para que a gente tire conclusões sobre a população estatística. Especificamente, esses estimadores vão ser utilizados para que a gente conclua sobre os parâmetros da minha população estatística. E assim como a teoria da amostragem garante que a gente tenha amostras representativas, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, imediatamente a seguir dessa aula, a inferência estatística ela é feita com base na teoria estatística e na teoria de probabilidade, que garante para a gente que a gente consiga tirar as melhores conclusões possíveis
sobre os parâmetros utilizando os nossos estimadores. Então esse era o assunto da aula de hoje, e na aula seguinte a gente vai falar então sobre formas de amostragem e características de diferentes tipos de amostragem para que a gente tenha amostras representativas de uma população estatística. Muito obrigado, por hoje é só.